Você conhece o fato de que, do estado da Bahia, ainda no século XVI, também partiram expedições para o interior do Brasil, num movimento muito parecido com o que aconteceu em São Paulo? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados, este é o canal Baú de História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? As origens do estado da Bahia. O estado da Bahia é originário principalmente a partir da junção de três capitanias hereditárias, sendo elas a Capitania da Bahia de Todos os Santos, que existiu como divisão administrativa entre os anos de 1534 a 1521. Os indígenas, de origem tupi, ocupavam extensas faixas do litoral brasileiro desde aproximadamente o ano 1000 da Era Comum. Se organizavam em tribos, dentre elas os tupinambás, que tinham uma tradição de formar guerreiros habilidosos e valentes. Um fator que infelizmente muitas vezes é ignorado pela historiografia é o fato de que as tribos se reconheciam como uma nação. Desta forma, se organizaram em confederações, comunidades autônomas que praticavam comércio, alianças e o casamento em especial tinha a função diplomática de selar alianças entre estas tribos. Neste contexto, os portugueses chegam ao Brasil no dia 22 de abril de 1500, exatamente nas costas de onde atualmente é o estado da Bahia, sendo o primeiro português a viver entre os povos nativos do estado da Bahia, Diogo Álvares Correia, que sobreviveu possivelmente ao naufrágio de uma embarcação francesa entre os anos de 1509 ou 1510 e foi acolhido entre os indígenas tupinambás. Para selar a aliança com estes, casou-se com uma das filhas do chefe Taparica, chamada Paraguaçu, e ficou conhecido entre estes indígenas com o nome de Caramuru, que pode ser traduzido como Moreia, e algumas lendas indicam também como filho do deus do fogo. Quando a capitania da Bahia de Todos os Santos foi doada a Francisco Pereira Coutinho, Caramuru tornou-se um importante aliado deste, e como recompensa recebeu uma sesmaria. No ano de 1536 foi construída a fortificação chamada Castelo do Pereira, no alto do Santo Antônio da Barra, onde atualmente é o bairro da Barra, na cidade de Salvador. O donatário Francisco Pereira Coutinho era um experiente combatente das campanhas portuguesas na África e na Índia. Seu empreendimento chegou ao fim devido a conflitos com os interesses da Igreja Católica. Foi acusado de heresia e de ser desleal à coroa portuguesa. E no ano de 1546, o padre João Bezerra lhe apresentou uma carta falsa que o destituía de seu posto como donatário, motivo pelo qual refugiou-se em Porto Seguro, juntamente com Diogo Álvares e alguns tupinambás que permaneceram como seus aliados. Um ano antes, em 1545, uma confederação de tribos tupinambás havia atacado o castelo do Pereira e expulsado os colonos, entre eles Francisco Pereira Coutinho e Diogo Álvares, que se refugiaram em Porto Seguro. No ano de 1547, Francisco Pereira Coutinho, que viajava de volta à sua capitania, naufragou próximo à ilha de Itaparica, quando foi atacado por tupinambás inimigos, tendo perdido sua vida e sendo antropofagizado no processo. Cabe lembrar que os indígenas tupinambás se organizavam em uma forma rudimentar de confederação de tribos, e a presença dos europeus os lançou em uma guerra civil, onde algumas tribos se aliaram aos franceses, outras aos portugueses, e os valentes guerreiros foram lançados ao fratricídio devido aos interesses dos povos invasores. A capitania de Ilhéus existiu como unidade administrativa entre os anos de 1534 a 1761. Foi doada ao nobre português Jorge Figueiredo Correia, que nunca esteve no Brasil, e em seu lugar enviou o capitão-mor Francisco Romero, com a incumbência de dar início ao empreendimento colonial.
Francisco Romero conseguiu estabelecer laços de boa convivência com os indígenas da tribo dos Tupiniquins. Fundou a vila de São Jorge dos Ilhéus, atual Ilhéus, no estado da Bahia, e conseguiu uma relativa prosperidade com a implantação de engenhos de cana-de-açúcar. Um fato curioso é que uma das sesmarias foi concedida a Mendes Sá, que futuramente viria a ser governador-geral do Brasil. Os conflitos com tribos nativas se resumiram a escaramuças isoladas com indígenas das tribos dos Aimorés. A capitania de Porto Seguro existiu como unidade administrativa entre os anos de 1534 a 1761 e foi doada a Pero do Campo Tourinho, que chegou ao Brasil no ano de 1535 com 700 colonos, tendo vivido em Porto Seguro por 11 anos, onde construiu lavouras e engenhos de cana-de-açúcar, fortalezas e vilas, entre elas Porto Seguro, Santo Amaro e Santa Cruz. Empreendeu uma feroz resistência à presença dos franceses na costa brasileira. Enviou inúmeras mensagens por cartas à metrópole, informando a prioridade no combate ao assédio dos corsários franceses. No ano de 1546, recebeu os refugiados da capitania da Baía de Todos os Santos, entre eles, como já vimos, Diogo Álvares e o donatário Francisco Pereira Coutinho. Além destes, veio junto o padre de missa, João Bezerra, com quem teve, a partir de então, uma série de conflitos. E neste ano, Tourinho retornou a Portugal, onde foi denunciado como herege e enfrentou o Tribunal da Inquisição. Todavia, não encontrei registro sobre sua condenação ou absolvição no processo. Apenas a informação de que faleceu em 10 de outubro de 1556 e de que foi sepultado na cidade de Lisboa. Na capitania de Porto Seguro foi construída a primeira igreja católica do Brasil, dedicada a São Francisco de Assis, em uma região chamada de Outeiro da Glória. Um fato pouco conhecido é o de que da capitania de Porto Seguro também partiram as expedições de entrada, em um fenômeno muito similar ao que aconteceu na capitania de São Vicente. Embora não encontrei registros sobre cidades que tenham sido fundadas durante estas expedições, citarei algumas a seguir. Em 1553, Francisco Brusa de Espinosa pode ter chegado à bacia do rio Jequitinhonha e o Rio das Velhas, nas imediações da atual cidade de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Martim de Carvalho, em 1567, subiu o rio Jequitinhonha até a Serra de Itacambira. No ano de 1572, Sebastião Fernandes Tourinho explorou o vale do Rio Doce e chegou até a região onde atualmente é o município de Diamantina, no estado de Minas Gerais. Antônio Dias Adorno, no ano de 1574, partiu de Salvador por mar e navegou parte do rio Caravelas, tendo desembarcado e por terra chegado até as imediações do rio Mucuri. Há poucos relatos de conflitos com os indígenas. Todavia, os aimorés empreenderam uma feroz resistência. E o português Gabriel Soares de Souza relata que quando esteve no Brasil encontrou fazendas e engenhos abandonados devido aos ataques desses indígenas. Os registros mais antigos que eu encontrei foram a obra Notícias Necessárias e Curiosas das Coisas do Brasil, escrita pelo padre jesuíta Simão de Vasconcelos, e o Tratado Descritivo do Brasil, escrito pelo português Gabriel Soares de Souza. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Comenta embaixo, me diga se você conhecia essas curiosidades. Proponha um tema também que eu faça um vídeo. Eu vou deixar na tela final um card com outro vídeo que talvez você goste, basta clicar nele para ser direcionado. Uma playlist com vários vídeos relacionados ao tema deste, é só clicar para assistir. E este ícone que é um convite para o nosso canal, onde já temos mais de 150 vídeos, só clicar para ser direcionado. Muito obrigado a todos, até a próxima.